Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre quando o patrimônio pessoal do empresário vai ser perdido, vai ser usado em uma execução para pagar alguma dívida da própria empresa. Isso, apesar de acontecer muito, é tão comum que parece a regra, era para ser uma exceção. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso e sobre as possibilidades de evitar que tudo isso aconteça. Se você é novo por aqui, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Temos aqui conteúdo de muita qualidade para você que é empresário de uma empresa familiar, para você que é pai, para você que é um produtor rural. É um conteúdo muito bom que vai te ajudar a evitar problemas na sua empresa quando você não estiver mais aqui e vai te ajudar a economizar muito com o imposto. Agora, se você já é mais velho aqui no canal, lembra de curtir, deixa um comentário se você tiver qualquer dúvida, ficamos aqui totalmente à disposição e vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Existem sim situações que o patrimônio pessoal dos sócios é usado para pagar a dívida de empresa, certo? Quando? Primeira situação, se você não tem uma limitada. Olha, se você não tem uma limitada, você está correndo muito risco. Não tem por que não se ter uma empresa limitada. A limitada ela oferece proteção justamente dessas situações, onde algum credor pode tentar pegar o seu patrimônio, o que é seu, para pagar uma dívida da empresa. Então, confirma aí, se não tiver escrito limitada no seu contrato social, você está em risco. E ó, uma novidade, hein? Antigamente, para se ter uma limitada, precisava de um sócio, ou então de fazer uma Eireli, que é uma empresa diferente aí que precisa de um capital social bem alto. Agora, isso não existe mais. Hoje você consegue sim fazer uma sociedade unipessoal, sociedade de uma pessoa só, e deixar ela limitada. Então, olha, não existe mais razão para não ter uma limitada. Se você não tem uma, procura resolver isso logo porque seu patrimônio está em risco. Segunda situação, fraude. Imagina assim, você está usando o patrimônio da sua empresa, está tudo certinho, tudo nos conformes, tem um processo de execução, aí você fala, opa, eu sou mais esperto do que isso, taca o bem da empresa no seu nome. Isso pode fazer com que o patrimônio da sua empresa seja desfeito e ainda chegue algo em você. Então, fraude nunca é uma opção boa. Terceira hipótese, essa é muito comum, principalmente em empresa familiar, em pequeno produtor rural, é um negócio infelizmente muito comum. Confusão patrimonial. Como assim confusão patrimonial? Funciona assim, olha. Você tem a sua empresa com o CNPJ, tudo certinho. Só que você usa o carro que está no nome da empresa como se fosse seu veículo pessoal, vai passear, sai para a praia, tudo com o veículo que está no nome da empresa, com o carro da empresa. Você colocou aí muitas coisas lá que você usa como se fosse bem seu, sem contrato que define por que você está usando. Essa é a sacada. Isso é confusão patrimonial, você está usando o que é da empresa como se fosse seu. E, é claro, encerramento irregular da atividade. Esse aí é quando você simplesmente some do mapa. Você deixa a tua empresa lá pro adeus dará e some do mapa. Também é muito comum acontecer quando tem dívida trabalhista, porque dívida trabalhista ela precisa ser paga, é uma natureza alimentar, certo? E juiz do trabalho gosta de desfazer personalidade jurídica. É muito comum que isso aconteça. Também pode acontecer na defesa do consumidor, se você vende produtos com problema. Então são essas as hipóteses aí que você pode tomar uma desconsideração de personalidade jurídica. E como você pode se proteger disso? Primeira coisa é fazer o oposto do que eu disse. Olha, se você não fraudar, dificilmente afeta. Se você não tiver confusão patrimonial, dificilmente afeta. Se você não evitar qualquer problema trabalhista, o que é bem difícil, mas dá, também. Se você evitar problemas de consumidor, também você consegue ir evitando essas situações. Se tiver uma limitada. Se não tiver limitada, você está perdido, certo? É bom deixar isso bem claro. Limitada, sempre. Limitada. Ok, temos aqui já a nossa primeira proteção. Qual que é a segunda proteção? Fazer uma holding familiar.
Com a holding familiar, você já planeja a herança dos seus filhos. É quase como se fosse uma doação em vida, você vai passar essa holding para os seus filhos. Só que qual é a diferença? Você tem controle de todos os bens. Não é igual a doação em vida que você vai precisar de autorização para vender, que vai precisar de autorização para mudar, que vai precisar de autorização para tudo. Não, é bem diferente. É um sistema muito ímpar, ela é muito melhor. É uma doação em vida muito melhorada. E como os bens não vão ficar no seu nome, não acho. Aí é que também está a sacada, a gente coloca impenhorabilidade. Sabe o que significa? Que os bens não podem ser penhorados. Dá pra gente fazer isso. Proteção a mais. Além da impenhorabilidade, outra coisa muito legal que a gente coloca na holding. Lembra que eu falei da confusão patrimonial? Daí você vai falar, mas eu estou usando o carro da holding. A gente tem contratos para resolver essas coisas. Então, você está usando com autorização. Não é uma confusão patrimonial. O patrimônio é da holding. Você só está usando. Como se fosse um aluguel. Não existe blindagem de patrimônio no Brasil. Se alguém te promete isso, está te prometendo um negócio que não dá. É uma proteção muito forte. Uma proteção muito forte que nós temos aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa um gostei. Por favor, comenta. Comenta qualquer dúvida. Se você não entendeu ou se você discorda, se você concorda, ficamos aqui à disposição para responder tudo. Tenham todos uma ótima semana. Até sexta-feira.